Veja bem, senhor presidente, a Conafer, desde 2013, tentava uma autorização para o canal de desconto do INSS. Tem aqui um ofício de 9 de 8 de 2013, foi negado pelo INSS. Um outro ofício, dia 24 de 1 de 2014, foi negado. E por que o INSS negava naquela época? Porque a Conafer não era entidade sindical. A Conafer requeria uma autorização para um desconto sindical e não era uma entidade sindical. Em 21 de setembro de 2016, portanto, já no governo Temer, a Dilma já havia sido afastada, 21 de setembro, há uma mudança de posição. Há uma manifestação do INSS dizendo o seguinte: há uma mudança de entendimento. A partir de agora, não será mais necessário o registro de entidade do Ministério do Trabalho, tendo em vista que o desconto ora solicitado é associativo e não sindical. 21 de setembro de 2016, senhor presidente. Foi essa mudança de interpretação do INSS que permitiu que esta entidade e outras entidades não sindicais tivessem direito à ACT, tivessem direito ao chamado canal de desconto. Logo em seguida, 30 de agosto de 2017, é assinado o acordo de cooperação entre Leonardo Mélio Gadelha, presidente do INSS, e o senhor Carlos Roberto, que está aqui. 2017. Muito bem. No dia 30 de janeiro de 2020, na medida que os descontos começam em julho de 2019, o senhor Lauro Yatizilco Júnior, servidor de carreira do INSS, da Divisão de Acordos Nacionais de Benefícios, percebe que tem alguma coisa errada. A entidade pula de 718 descontos para 42 mil, rapidamente. E a diretora de benefícios da época, Márcia Elisa de Souza, assinou um despacho abrindo uma fiscalização, dia 1º de fevereiro de 2020. O que aconteceu, presidente? 12 dias depois ela foi exonerada. Ela abre a fiscalização sobre a Conafer e 12 dias depois ela é exonerada. Assume no lugar dela o senhor Alessandro Roosevelt, que pede explicações para a Conafer. Pede uma primeira, pede uma segunda. A Conafer é comunicada, e nessa oportunidade ela já tinha 279.520 descontos, 279.520 descontos, já tinha uma arrecadação de quase 7 milhões, e é solicitado à Conafer que informe a lista de beneficiários com a comprovação das autorizações. O que a Conafer informa que não tem como fazer, que não consegue fazer, e pede prazo. E é concedido um prazo, 2 prazos, 3 prazos, para que ela encaminhe a lista dos associados, e ela nunca consegue encaminhar, porque ela não tinha as fichas de autorização. O que ocorre, senhor presidente? Nesse meio tempo, o servidor do INSS vai na polícia e faz uma denúncia. Denuncia que está havendo uma irregularidade, leva documentos e a Polícia Civil abre uma investigação. E esses servidores do INSS passam a ser ameaçados de morte. Há um inquérito sobre isso, presidente. Nós temos que chamar o delegado aqui. Nós temos que trazer o delegado desse inquérito aqui imediatamente, senhor presidente. E a investigação segue. Chega no dia 8 de outubro de 2020, presidente do INSS já é o senhor Leonardo José Rolim, nomeado pelo senador que a gente não pode dizer o nome, para não pedir artigo 14. E o que acontece, senhor presidente? O presidente do INSS, Leonardo Rolim, retira da Dirbem a competência para firmar o ACT. E troca de diretoria, colocando uma tal de Dirate.
tira da Dirben. E aí, senhor presidente, avança a negociação e o senhor Leonardo Rolim, no dia 3 de novembro de 2020, devolve para a Conafer, devolve o direito de fazer o ACT e continuar fazendo os descontos. Mas veja que curioso, senhor presidente. Ao mesmo tempo que devolve, com todas as regularidades, com milhares de denúncias pelo Brasil afora, a Conafer entra com ofício, e o nosso depoente pediu no início hoje que a gente mande um ofício autorizando ele continuar descontando para a Polícia Federal. O nosso depoente encaminha um ofício cobrando a diferença dos valores recebidos e que ele não pôde receber durante o período que ele estava sem o ACT. Ele pede os atrasados, não cobrados durante o período em que o ACT dele estava suspenso. E aí, senhor presidente, se abre um procedimento dentro do INSS que reconhece que o INSS era devedor. Era devedor. Inclusive, uma das coisas que era acusada a entidade era cobrar de pensionistas. Inclusive, foi feito um decreto assinado, na época, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx e pelo presidente Bolsonaro, mudando o decreto e permitindo que eles passassem a cobrar das pensionistas para corrigir a irregularidade que eles estavam cobrando de forma ilegal. Nesse momento, a Conafer, inclusive, faz uma carta de agradecimento ao presidente Rolim, José Rolim Guimarães, que reconhece a dívida, senhor presidente, e determina os procedimentos para que sejam pagos os valores. E, nesse tempo, há uma mudança e assume José Carlos Oliveira como presidente da direção de benefícios. José Carlos Oliveira, aquele que já esteve aqui. O José Carlos Oliveira atualiza os cálculos, atualiza os números e chega à conclusão que a dívida era um pouquinho maior, que a dívida era de 11.861.756. E o José Carlos Oliveira determina que seja pago para a Conafer 11.861.000 reais a título de valores que eles não puderam cobrar durante o período que eles estavam sem ACT. Mas olha que curioso, senhor presidente. Nesse período, a Conafer tem uma transferência de recursos para o senhor Laudenor. Lembra do Laudenor? No depoimento do Zé Carlos Oliveira? Que ele nos apresentou aqui como faz tudo dele? Comprou a figurinha. No momento em que o Zé Carlos Oliveira determina o pagamento de 11.861.000, a Conafer faz uma transferência para o Laudenor, para o homem de confiança do Zé Carlos Oliveira. O que eu quero mostrar, senhor presidente, que essa organização tomou de assalto o Estado brasileiro. E eu não acredito que esses bilhões de reais tenham sido roubados sem que tenha os autores intelectuais, os mandantes. Quem é que botou essas pessoas na posição de comando? Quem é que promoveu essas alterações que permitiram essa roubalheira contra os aposentados e aposentadas? Então, os documentos, senhor presidente, comprovam as datas 17, 19, 20, 21, 22. Eu quero que Vossa Excelência encaminhe duas questões para concluir. Primeiro, presidente, priorize o chamamento do delegado. Nós temos que trazer esse delegado imediatamente para depor aqui. Segundo, nós temos que trazer o senhor Cícero Marcelino de Souza Santos, que é o cidadão que foi transferido aí 140 milhões de reais, que ninguém sabe por quê. Tem que trazer imediatamente o Cícero Marcelino. E temos que trazer, senhor presidente, o Leonardo Rolim. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, nós já decidimos aqui que nós vamos priorizar ouvir os ministros e presidente do INSS. E esse Leonardo Rolim, senhor presidente, está no centro do esquema criminoso. Então, peço a Vossa Excelência que priorize esses três depoimentos. Repita os nomes, por favor, deputado. Leonardo Rolim, sim, presidente do INSS, o Cícero Marcelino de Souza Santos, que é
o camarada que, ao que tudo indica, é o sócio oculto do senhor Carlos Roberto, e o delegado Wilson Pérez Ferreira, nós já aprovamos o convite para ele, que é quem instaurou o inquérito na Polícia Civil do DF, e depois, senhor presidente, esse inquérito foi transferido para a Polícia Federal, porque ele chegou a uma conclusão de que não era um esquema só no DF. E quando ele percebe que é um esquema nacional, ele remete esse inquérito para a Polícia Federal no dia 27 de 4 de 2020, e nós temos que saber, inclusive, onde é que está esse inquérito. Pois não, porque ele já estava concluído na Polícia Civil, quando foi remetido para a Polícia Federal em 2020. Nós temos que saber onde é que foi parar esse inquérito. Muito obrigado, presidente. Obrigado.